Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer essa peça aqui, que eu chamo ela de estojo meia-lua, tá vendo? Que é um estojo simples, mas ele tem esse formato aqui que dá todo um charme. Ele é super diferente, mas é super fácil de fazer. Coloquei aqui alguns lápis de cor para vocês terem ideia do quanto que cabe dentro dele. E olha que legal aqui, ficam todas as costuras embutidas, o acabamento fica perfeito. Outra sugestão também que eu dou para usar esse estojo é como um kit de higiene bucal, porque você pode sugerir para sua cliente guardar escova e pasta de dente aqui também, que cabe direitinho, ainda cabe até outras coisas. Também vendi bastante assim, com essa utilidade no meu ateliê. Eu espero que vocês gostem e vamos ao passo a passo. Tem o molde que eu disponibilizei aqui na descrição, tá? Ele já tá com margem, tá em tamanho real. Então aí você vai cortar uma vez no forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta. Nessa peça aqui, eu estou usando a manta R2, mas você pode usar a manta que você preferir. Então, eu peguei a manta R2, né? Eu passei meu tecido principal e eu estabilizei aqui passando um zigue-zague, tá? Porque aí fica mais fácil na hora de costurar. Você também vai precisar de 70 centímetros de zíper. Eu tô usando aqui o zíper de metro e é o número 5. E um cursor também. E é só isso. Primeiro passo, nós vamos pegar o tecido principal, que ele já tá estabilizado na manta R2. Nós vamos pegar o nosso zíper e eu vou deixar aqui um pouquinho de espaço, né, aqui sobrando, pra gente poder colocar o cursor. E aqui eu vou colocar o meu direito do zíper vou alinhar com o direito aqui do tecido principal. Então, aí você pode, se você preferir, você pode prender com alfinete para te dar mais segurança na hora de costurar, mas o que nós vamos fazer vai ser passar uma costura de zigue-zague, prendendo todo esse zíper na volta toda. E por que nós vamos passar uma costura de zigue-zague? Porque aqui, na parte da curva, o correto seria nós darmos alguns piques para ele poder fazer essa curva e não ficar feio, né? Para o acabamento ficar mais bonito, né? Porque quando tem uma costura em curva, normalmente você dá pique, né? Para ele poder fazer uma curva perfeita. Mas como a gente tá passando o zíper corre o risco dele desfiar, né? Porque ele é tipo um nylon. Então, quando você for fazer esse zigue-zague, o zíper ele vai prender bem e na hora de desvirar o acabamento vai ficar melhor e nós não vamos precisar dar pique nessa parte. Eu alfinetei aqui a peça só para vocês verem mais ou menos como vai ficar, tá? Alfinetei. E agora eu vou passar a costura de zigue-zague na volta toda e vou mostrar como ficou. Aí ficou dessa maneira aqui. Passei o zigue-zague, tá vendo, na ponta todinha, prendendo o zíper, o tecido principal e a manta. Ficou dessa maneira. Agora, nós vamos soltar o zíper. Isso, nós vamos usar só um lado do zíper, tá? A minha sugestão, como nós só vamos usar um lado do zíper, é quando você for fazer um estojo, já corta outro, que o zíper a cor combine com as duas estampas que você escolher. Porque aí, como você já tá fazendo um, você já pode fazer o outro e já aproveita aquele zíper. Mas claro que é só você guardar esse outro lado do zíper e usar em outra peça, até em outro estojo, ou outra peça que também só use metade do zíper, né? Nunca é material, nunca é jogado fora, não é desperdiçado. Então, o próximo passo agora, né, que nós já colocamos aqui, nós vamos pegar o nosso forro e alinhar, né, direito com direito, alinha aqui bem na base. E agora, eu gosto de alfinetar e de costurar pelo lado da manta, tá? Então, com cuidado, você vai virar, se certificar que aqui tá alinhadinho. E eu gosto de alfinetar porque eu acho que facilita na hora da costura. Agora, esse é o próximo passo, é costurar. Eu gosto de costurar pelo lado da manta, tá? Mas se você preferir, você pode costurar pelo lado do tecido também. Só tem que ter cuidado de não pegar aqui o dentinho do zíper. Então, como eu já falei em outro vídeo pra vocês, eu gosto mais do acabamento quando eu costuro com o meu calcador normal. E a minha máquina eu consigo jogar a agulha toda pra esquerda
e então eu costuro dessa maneira, eu gosto mais. Mas se você tá acostumado a usar um calcador de zíper, fique à vontade, né? Já faça como você está acostumado. Então, olha, ficou dessa maneira aqui a costura, lembrando de dar retrocesso no início e no fim. Tomar cuidado aqui com as curvinhas, para ver se ficou bem redondinho, fazer bem devagar. E nessa parte, você vai fazendo bem devagar e sempre colocando os dentinhos do zíper para dentro, para acabar não ficando torto, nem você, sem querer, costurar em cima dos dentinhos, tá? E aqui desse lado, né, como nós não costuramos, nós vamos desvirar por aqui a peça. Aí você pode, com a mão mesmo, acertar os redondinhos. Tá vendo como fica bem legal o acabamento? Fica bem redondinho quando a gente passa o zigue-zague. Sem fazer pique nenhum, olha. O acabamento fica bem bonito. Agora eu vou alfinetar essa volta toda, porque eu vou passar uma costura de pesponto. Agora eu já passei aqui a costura de pesponto na volta toda. E agora, esse passo é opcional, mas eu costumo fazer isso e eu acho que ajuda. Como esse lado aqui, né, ficou o buraco por onde nós desviramos, eu vou passar só um zigue-zague aqui, só pra fechar aqui. Aí fica dessa maneira aqui. Agora, o próximo passo, nós vamos dobrar ao meio, né, nós vamos achar a metade aqui. Então, a metade tá aqui. Então, ou você pode fazer um pique, ou se você não quiser fazer um pique, você pode colocar um alfinete aqui, marcando. Né? Então, aqui é o meio. Então, agora que nós achamos o meio, eu acabei deixando muito mais zíper para um lado, mas não tem a necessidade. Você pode tentar dar uma equilibrada, ou se acontecer isso que nem aconteceu com o meu, não tem problema nenhum. Aí, então, você vai unir essa ponta do zíper com o meio da peça, aqui onde eu coloquei no alfinete, que é a metade. Eu vou alfinetar. E você vai fazer a mesma coisa com a outra lateral. Você vai unir o zíper aqui pelo meio. Então, aí você vai pegar, né, as duas pontas aqui do zíper que você uniu na metade, pegar o cursor e é só encaixar, né? No começo parece difícil encaixar o cursor no zíper, mas é uma questão de prática, tentativa e erro. E uma dica, sempre deixe um espaço maior se você tem dificuldade de colocar o cursor, deixe um espaço maior, se você deixar pouco espaço vai ficar mais difícil. Então, aí você puxa e praticamente já tá pronto o nosso estojo. O próximo passo é você passar uma costurinha aqui, não precisa ser um pé de máquina, tá? É aqui pelo lado de fora mesmo. Você passa uma costura mais na ponta, meio centímetro, até um pouquinho menos, só para unir essa parte aqui, e nós vamos fazer como se fosse uma costura francesa, que o acabamento vai ficar todo embutido. Então, ficou assim, dessa maneira, dei uma reforçada aqui no meio, né? Então, agora você só corta o excesso. Agora que você cortou o excesso, o que você vai fazer? Você vai desvirar o seu estojo, tá? Você vai deixar ele do avesso e vai passar uma outra costura aqui, eu vou mostrar. Assim, dessa maneira. Eu desvirei o estojo, tá vendo? Esse aqui é o tecido do forro, esse aqui é o tecido principal de fora. Então, você vai desvirar, acerta bem aqui os cantinhos. E aí, você vai passar um pé de máquina aqui, lembrando, gente, sempre de dar retrocesso no começo e no fim. Na outra costura também eu acabei esquecendo de falar, mas também dá retrocesso no começo e no fim. Aqui é a mesma coisa, só que aqui nós vamos fazer um pé de máquina. Vai ficar dessa maneira aqui, tá vendo? Eu passei um pé de máquina. E agora é só a gente desvirar e o estojo tá pronto. E o resultado é esse. Gostaram? Conta pra mim nos comentários.